agradecemos a Deus, louvamos o seu nome, bendizemos a sua majestade pelos inumeráveis benefícios que Ele tem proporcionado a nossas vidas. O Senhor nosso Deus, Ele tem feito por mim muito mais do que eu mereço. Eis a razão porque eu tenho me esforçado para, digamos assim, agradecer a Deus através das minhas atividades, das minhas ações, levando assim a sua palavra aqui, ali e acolá. Quando nós somos convidados, pregamos nas igrejas. Quando somos convidados, pregamos em concentrações e principalmente temos assim concentrado um trabalho intensivo anunciando a palavra do Senhor através do rádio, através de vários programas, e este programa que nós apresentamos justamente para anunciar aquilo que Deus ele tem a dizer à humanidade, as suas filhas, os seus filhos e também aquelas pessoas, e principalmente nós temos levantado assim a bandeira da evangelização, levando as boas novas àquelas pessoas que ainda não conhecem o plano de Deus. É bem verdade que nós que conhecemos a mensagem bíblica sabemos que Deus tem um plano para cada vida, mas as pessoas infelizmente não entendem, não compreendem que Deus tem uma chamada especial e principalmente a grande dádiva de Deus é a salvação para cada um de nós. Deus não criou o homem para ser condenado. E a nossa meditação nesta manhã, aproveitando o precioso tempo, valioso tempo dos nossos diletos ouvintes, vamos falar a respeito do sofrimento que nós passamos aqui na terra. O sofrimento que a Bíblia chama de bem-aventurados, aqueles que sofrem. Socialmente falando, na compreensão das pessoas, não é bem-aventurado aqueles que sofrem. Você já pensou, você sofreu uma perseguição e ser classificado de bem-aventurado? Socialmente falando, nas ideologias das pessoas parece até uma contradição, um paradoxo, mas é isso mesmo que a Bíblia revela. Bem-aventurados aqueles que sofrem. Vamos ler um texto da Bíblia Sagrada e daí nós vamos trazer o comentário, aquilo que Deus ele propôs nos nossos corações para falarmos a respeito do nosso sofrimento, das adversidades, das lutas, das contrariedades que nós muitas vezes enfrentamos e não compreendemos. Você que está me ouvindo, quem sabe está numa semana de tribulação, os ventos contrários soprando e você não entende, não compreende que existe uma finalidade. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando nós estamos ao serviço do Senhor, quando nós entregamos o nosso destino ao Senhor, tudo aquilo eu costumo dizer, e isso eu tomo para mim, tudo aquilo que acontecer de adversidade, de contrariedade contra nós, é porque é a permissão de Deus. Muitas vezes é a disciplina do Senhor para aprendermos alguma lição. Quantas vezes nós somos assim, fiéis ao Senhor, fazemos a vontade do Senhor, agradamos ao Senhor, mas enfrentamos momentos difíceis e muitos chegam a murmurar e a dizer que Deus não é com ele. Isso não é verdade. Você observa que Deus, para capacitar o homem, Deus para instruir ou ensinar aos seus filhos, aos seus servos, aos seus servidores, às vezes ele usa da sua prova, e a prova de Deus muitas vezes é difícil e complicada. Você passa por um estreito muito difícil, onde você não tem refúgio humanamente falando, onde você bate numa porta, bate noutra porta e não encontra um ajudador, mas é a prova de Deus. E olhe lá, você não pode, não deve fugir da prova de Deus, porque todas aquelas pessoas as quais Deus tem obras na sua vida, Deus tem um plano a ser executado na sua vida, então estão sujeitos a passarem as provações de Deus. Do outro lado, existem as tentações que o inimigo, que o mundo levanta contra os seguidores do reino de Deus para impedir a sua jornada. E nós estamos no meio, nós estamos neste caminho conforme o Evangelho,
estreito, a porta apertada, mas que nós venhamos a compreender e entender que faz parte do desafio de seguir a Cristo Jesus, nosso Senhor. O maior exemplo que nós temos é do próprio Mestre. O Senhor Jesus passou tantas lutas, você observa que logo de criança, logo ao seu nascimento, já começou a ser perseguido pelas autoridades do seu país. E assim não pode ser diferente com aquele que renuncia ao mundanismo, entrega a sua vida, entrega o seu destino aos cuidados de Cristo, então passa a ser alvo do mundanismo, alvo dos inimigos, alvo da sociedade que não entende, que não compreende a nossa missão aqui na terra. E eu costumo dizer que é bem-aventurado, e diz a Bíblia concordando comigo, bem-aventurados aqueles que por causa do Evangelho, porque é um seguidor de Cristo, ele passa pelas lutas. Vamos ler um texto da Bíblia Sagrada, que nós encontramos em 1 Pedro capítulo 4, do versículo 12 ao 16, que assim nos diz: Amados, queridos, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis e vos regozijeis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Eu disse, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como alguém que se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Louvado seja o nome do Senhor, Ele que vive e reina para todo sempre. Você que está me ouvindo, você que está enfrentando esta luta difícil, você que está sendo afligido pelas circunstâncias contrárias, você que está enfrentando um problema agora, você não buscou este problema, você não foi em busca dessa doença, dessa enfermidade, mas você está sendo atribulado, atribulada pelas circunstâncias contrárias. A Bíblia está dizendo que você é bem-aventurado. A bem-aventurança dos sofrimentos nós encontramos no Evangelho de Mateus capítulo 5 e o versículo 10, que diz: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. A maior dádiva, o maior presente, a melhor coisa que o homem pode herdar é justamente o reino de Deus. E aquelas coisas preciosas e aquelas coisas valiosas não se adquirem de qualquer maneira, não é de graça, existe um preço a ser pago, e muitas vezes você, para adquirir o reino de Deus, você, para ser um cidadão do reino de Deus, aí vem os sofrimentos, aí vem as perseguições, aí vem o vento contrário, e muitas vezes levantam ondas tão pesadas, tão altas, tão grandes, que você não fica entendendo que o Senhor Jesus está no mesmo barco, dizendo para você que é a tua esperança, e que vai repreender os ventos, e que vai repreender as ondas contrárias, e vai haver bonança, e vai haver tranquilidade, e o Senhor vai te dar vitória, porque esta é a grande promessa de Deus para os seus seguidores. Pelo fato de pertencermos ao reino de Deus, não é a garantia de que estamos livres de passarmos pelas adversidades da vida. Cristo nos advertiu de que os seus seguidores estariam sujeitos às aflições, assim como ele próprio passou as aflições da vida, conforme nós aprendemos em João capítulo 16 e o versículo de número 33. O sofrimento é um dos principais problemas da humanidade. O homem, de todas as formas, procura fugir dos sofrimentos. Todavia, é inevitável o confronto. A humanidade tem que conviver com o dilema das contrariedades, uma vez que é uma herança da raça humana. A grande pergunta é: por que as pessoas têm que sofrer? A tirania e a rebelião de muitas pessoas atribuem a Deus a causa dos seus sofrimentos ou dos sofrimentos humanos. Porém, a Bíblia responde de maneira objetiva os motivos pelos quais os humanos e a própria criação
sofrem as consequências. E nós podemos dizer, conforme a Bíblia Sagrada, que a consequência do sofrimento humano é uma consequência da queda do homem. De conformidade com Gênesis capítulo 3, a própria terra foi amaldiçoada por causa da desobediência dos seres humanos. A mulher foi responsabilizada ao sofrimento. Ao homem foi determinado a sua própria sobrevivência mediante o seu sofrimento. São muitas as formas pelas quais o sofrimento vem ao homem. O que sabemos é que ele é real. O sofrimento, as tentações, as provações, as adversidades contrárias é uma realidade na vida de cada um de nós. Quem é que não passa os seus próprios problemas? Quase todas as pessoas são afligidas pelas doenças e as enfermidades. Uns sofrem menos, outros sofrem mais. E existem aquelas pessoas que são martirizadas em decorrência de seus problemas de saúde. Enfim, as dores, os tumores, as feridas, as chagas, as deficiências, enfim, invariáveis tipos de doenças e de enfermidade têm atingido os seres humanos. Mas existe a solução. A Bíblia diz que Jesus é médico por excelência. Você está doente? Busca refúgio nos pés do Senhor, e assim procedendo, Deus haverá de curar as tuas doenças e as tuas enfermidades. Outros sofrem em decorrência das necessidades financeiras e econômicas, falta de alimento, roupa, moradia, calçados. Quantos vivem às margens da sociedade? Tudo isto em consequência do baixo nível social na escala social. É aquele velho provérbio: muitos sem nada e poucos com muito. Foi sempre assim, e este é o grande lema até a solução final, quando Cristo realmente há de reinar sobre esta terra. Outros têm os seus problemas familiares, esposos que sofrem das suas esposas por lhe não serem submissos, esposas que sofrem porque os seus maridos, os seus esposos lhe traem e não lhes consideram, não lhes tratam bem, filhos e filhas que sofrem dos seus próprios progenitores, enfim, pais que sofrem dos seus filhos e das suas filhas por não lhe obedecerem. Existem aqueles que são perseguidos pelas angústias, são atacados pelas tristezas, pelo desânimo, pela depressão, pela opressão, pelo pessimismo, pelo mau humor da própria vida. Nada dá certo, seus projetos não são construídos, só enfrentam dificuldades, barreiras, incompreensão e contratempos. Quantas pessoas eles estão agora tristes, abatidos, quantas pessoas estão desanimadas, mas levante a sua cabeça, principalmente você que tem Jesus como teu ajudador. O inimigo de nossas almas procura de todas as maneiras afligir as pessoas. O próprio Paulo, que era um homem santo de Deus, sofria os ataques do adversário. Jó, que era um homem justo, reto e temente a Deus, foi também vítima dos ardis do nosso acusador. Com a consequência da desobediência dos seres humanos, atribui-se a permissividade do inimigo para oprimir os seres humanos. Se o homem não tivesse caído, se o homem dependesse completamente de Deus, o inimigo não teria oportunidade de atacar os seres humanos. Mas infelizmente a maioria das pessoas vivem sobre a influência do inimigo. Eis a razão porque muitos sofrem os ardis do inimigo. E o mais evidente é os sofrimentos pela causa de Cristo e do seu evangelho. Os profetas sofreram, os cristãos primitivos também. Hoje os cristãos verdadeiros sofrem de alguma maneira por causa da sua confissão de fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Disse Jesus: no mundo tereis aflições. Faz parte do cristianismo, mas o que nós aprendemos é que bem-aventurados todos aqueles que sofrem perseguições, bem-aventurados todos aqueles que sofrem de uma maneira ou de outra, porque é um seguidor do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor, Ele que vive e reina para todos sempre. Tome consciência de uma coisa: você está sofrendo, entrega o teu sofrimento a Jesus, porque um dia a Bíblia diz que Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas.